Olá, meu amigo, meu irmão. Esse é o nosso primeiro encontro do projeto Casas de Paz. Hoje é a nossa primeira palavra e eu sou o pastor Clóvis e eu quero trazer uma mensagem para o seu coração. Eu louvo a Deus pela sua casa, que abriu suas portas. Eu louvo a Deus por esse irmão que está aí do seu lado, que está te apoiando em conhecer mais de Deus, em buscar mais de Deus. Esse é o projeto Casa de Paz. O projeto Casa de Paz é um projeto que visa levar a paz do Senhor Jesus em muitos lares. O Senhor Jesus, em João 14:27, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Então eu quero, nesse momento, abençoar a sua casa com a paz de Cristo, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, seja sobre o seu coração, seja sobre a sua família, sobre tudo que você tem. Que esteja tudo em ordem na sua vida, que as coisas na sua vida se encaminhem, tudo na perfeição, tudo no lugar, tudo funcionando bem, tudo firmado em Jesus. Eu quero deixar a paz de Cristo para você. Gente, meus amigos, nessa primeira mensagem eu quero trazer uma palavra de propósito. Eu quero mostrar para você, eu quero declarar que a sua vida tem propósito. Eu quero dizer para você que Deus, quando nos criou, lá no Gênesis, no livro de Gênesis, a Bíblia nos declara que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Ele nos fez um pouco parecido com eles. Ele nos deu raciocínio, essa capacidade de pensar, Ele nos deu criatividade, Ele nos deu senso moral daquilo que é certo, que é errado, Ele nos deu uma capacidade acima de outros animais, de outras criaturas. E Deus nos fez com um propósito. Ele nos fez com o propósito de nos relacionarmos com Ele. Ele nos fez com o propósito de vivermos nele uma vida abençoada, uma vida feliz, de conversarmos com Ele, de andarmos com Ele. Ele nos fez pensando que Ele criaria alguém para que estivéssemos num relacionamento contínuo e duradouro com Ele. Esse é o propósito de Deus para a sua vida: se relacionar com Ele, andar com Ele, viver com Ele, amar a Ele e desfrutar das bênçãos, da companhia dEle. A palavra de Deus nos declara isso, mas a palavra de Deus também nos diz que o pecado entrou no mundo pela desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Eles foram tentados, eles foram induzidos ao erro e eles então aceitaram a proposta, a ideia, o pensamento de se rebelarem contra Deus. O Senhor os criou, colocou eles num jardim maravilhoso, o Senhor vinha todos os dias conversar com o homem, mas o Senhor deu para eles uma única ordem. Disse para eles: olha, há uma árvore no meio do jardim que eu criei, e dessa árvore vocês não podem comer, não comam, porque se vocês comerem, certamente vocês morrerão. E Adão e Eva, então induzidos pela serpente, eles passam e eles olham para aquela árvore, eles veem que ela é bonita, que ela é boa, e eles resolvem desobedecer a Deus. A questão não estava no fruto exatamente, mas na atitude de submissão a Deus ou não. Então eles escolheram se rebelar contra Deus. E ali então, quando eles comeram, o pecado entrou nas suas vidas. O pecado entrou através deles em toda a humanidade. Da sua descendência em diante, vocês vão perceber e olhar na Bíblia que o pecado foi entrando. Adão e Eva tiveram inicialmente 2 filhos, Abel e Caim. Eles tiveram outros, mas a Bíblia destaca bastante sobre Abel e Caim. E a primeira coisa que o pecado afetou foi ali na família de Adão e Eva, porque Caim, ele mente para o seu irmão, ele chama o seu irmão para o campo, agride o seu irmão com pedradas ao ponto de matá-lo.
Caim mata Abel, trazendo ali a morte e a tristeza naquela família. Deus tinha falado a eles: não pequem, porque se vocês pecarem, certamente morrerão. Eles morreram espiritualmente ali, eles romperam a sua relação com Deus, eles ficaram agora avessos a Deus, inimigos de Deus. E também a morte entra na casa deles, através da violência dos seus irmãos, e também a morte entra na casa deles, porque embora eles tenham vivido bastante, eles também morreram fisicamente. E olha, gente, o pecado passou daí então a todos os homens, e aquele propósito original de Deus, que era de relacionar com o homem, se perdeu. Deus criou o homem ali para um relacionamento com ele, mas o homem se rebela contra ele, e agora o homem no pecado, ele resolve se opor a Deus. Ele rejeita a autoridade de Deus, ele rejeita a direção de Deus, ele rejeita a paternidade de Deus, e o homem quer viver independente. E gente, por isso há tanta confusão, por isso há tanta ruína, por isso há tanta desgraça, há tanta confusão, porque o homem ainda hoje continua rebelde contra Deus. Ainda hoje o homem tem a tendência de se voltar contra Deus, de rejeitar a instrução de Deus, o direcionamento de Deus, e por isso ele vai colhendo frutos de que ele não queria colher. O homem queria apenas viver livre, o homem queria apenas fazer tudo que desse na sua cabeça, mas o pecado vai entrando, a desobediência vai entrando, e vai entrando também muitos problemas. Bem, era o propósito original de Deus, que o homem vivesse com ele num relacionamento perfeito, mas o homem pecou contra Deus, o homem se rebelou contra Deus, e na história bíblica então você vai ver se desenrolar. Só que também Deus, na sua graça, ao longo da história bíblica, ele veio fazendo promessas ao homem de que ele resolveria esse problema. Deus amou o mundo, Deus amou o homem de uma forma tão grande que ele se recusou a deixar o homem naquela condição de rebeldia, de pecado e de ruína, de desgraça, de problema. Por isso, na plenitude dos tempos, no tempo certo, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz, para perdoar os nossos pecados. Agora Jesus, ele faz basicamente duas grandes coisas. A primeira coisa que ele faz é morrer na cruz para perdoar os nossos pecados. Nós tínhamos uma dívida com Deus. Aquele que pecar certamente morrerá. Essa é a ideia de Gênesis que Deus tinha dito para Adão. Mas agora Cristo morre em nosso lugar, ele se entrega em nosso lugar. Lá no ano 33 da nossa era, ele foi entregue, ele foi julgado sob o poder de Pôncio Pilatos, ele foi condenado, ele foi morto pelos nossos pecados, mas obviamente ele ressuscitou como Filho de Deus que é. E agora Jesus tem o direito de perdoar pecados. Deus deu a ele a autoridade para perdoar os pecados. E agora então ele perdoa os pecados daqueles que se achegam a ele pela fé. Bem, a segunda grande coisa que ele fez foi deixar a sua palavra. A palavra de Cristo é uma palavra de sabedoria, é uma palavra que nos restaura, é uma palavra que nos leva a um relacionamento com os nossos semelhantes, com a esposa, com o marido, com os filhos, com os pais, com os vizinhos. A palavra de Cristo vem quebrar o orgulho do nosso coração e vem restaurar os nossos relacionamentos para que nós possamos viver em paz. Eu tenho certeza que você deseja viver em paz. Eu tenho certeza que você deseja botar a cabeça no seu travesseiro e dormir com tranquilidade, sem pensar em doença, sem pensar em problemas, sem pensar em dívidas, sem pensar em dificuldades de relacionamento, dificuldades familiares. Infelizmente, esse tempo aqui é um tempo que ainda nós acabamos nos defrontando com esses problemas, porque embora Jesus tenha perdoado os nossos pecados, pagado a nossa dívida, nós ainda sofremos as consequências do pecado, como a morte,
como as doenças, mas haverá um dia que Jesus Cristo, ele extirpará todo o pecado e ele nos levará para a sua glória, onde nós poderemos viver um lugar de alegria e de paz. Eu tenho certeza que você deseja paz, mas eu quero te declarar que não há paz fora de Cristo. Eu quero declarar para você que Jesus é o único que pode salvar, que pode trazer paz ao seu coração. Lá em Atos, no capítulo 4, versículo 12, as Escrituras dizem que não há salvação em nenhum outro, porque não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A palavra de Deus nos diz que justificados ou perdoados por Cristo, pela fé, nós temos paz com Deus. Eu quero terminar essa palavra dizendo para você o seguinte: Deus nos criou com um propósito. Veio então o pecado e detonou esse propósito. Nós nos rebelamos, nós nos afastamos de Deus, nós vivemos uma vida tentando, acertar do nosso próprio jeito. E inimizade com Deus, preocupações, problemas, frutos de pecados que a gente não gostaria de colher. Mas eu quero dizer para você que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para perdoar os seus pecados, para te dar vida eterna. E nesse momento eu quero declarar a paz de Cristo na sua casa, na sua família. Eu quero convidar também você a receber a Jesus como seu Salvador, a entregar-se a Ele completamente, a crer nele, crer na palavra dele e buscar a Ele de todo o seu coração. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que a paz de Cristo reine em seu coração. Eu sei que aí do seu lado tem um amigo, tem um irmão que levou o projeto Casa de Paz aí com você. Nesse momento ele pode orar pela sua vida. Se você tem algum pedido, alguma questão, diga a ele, peça para ele orar. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, converse aí com o seu amigo, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Obrigado por você abrir a porta da sua casa para eu trazer essa mensagem para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.